Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 1, página 254, sobre a união entre Espanha e Portugal. O Brasil foi colônia de Portugal entre 1500 e 1822. No entanto, durante 60 anos, nosso território foi comandado pelo rei da Espanha, no período que é conhecido como União Ibérica. E hoje nós vamos compreender um pouquinho mais sobre a União Ibérica, destacando os motivos que levaram ao seu acontecimento e as consequências dessa união para o Brasil. A Península Ibérica, como podemos ver no mapa acima, é composta por Portugal e Espanha. Por isso, quando essas duas nações se unem, no século XVI, formam a chamada União Ibérica. Portugal passava por um período político e econômico bastante importante nessa época. Suas colônias, principalmente o Brasil, começavam a dar sinais de prosperidade. Contudo, uma ameaça existia no continente europeu, o Islã. Desde séculos anteriores, os muçulmanos haviam começado uma expedição territorial que se estendeu até a região da Península Ibérica. As chamadas Cruzadas foram uma forma do Ocidente católico suprimir e combater essa ameaça muçulmana. E é nesse contexto que Dom Sebastião, rei de Portugal, decide marchar contra os mouros. Liderando uma armada portuguesa, Dom Sebastião decidiu que lutaria ao lado de seus homens. Contudo, o rei português não possuía herdeiros, e mesmo alertado por seus conselheiros das consequências de ser derrotado em batalha, Dom Sebastião marchou para a Batalha de Alcácer Quibir, onde desapareceu misteriosamente e nunca mais foi encontrado. A partir desse momento, o trono português se encontrava vago e sem herdeiros. Quem assumiria o trono seria seu tio-avô, Dom Henrique. Entretanto, o monarca já possuía uma idade avançada e acabou falecendo pouco tempo depois, abrindo a corrida sucessória ao trono de Portugal. Após a morte de Dom Henrique, uma crise dinástica, isso é, uma crise sucessória, traz grandes problemas políticos a Portugal. E nesse cenário, três postulantes à coroa de Portugal surgiram, todos netos de Dom Manuel I. Eram eles Catarina, infanta de Portugal, duquesa de Bragança, Antônio, prior do Crato, e Filipe II da Espanha. Dentre os postulantes, o único que possuía alguma experiência como governante era Filipe II, que nessa época já era rei da Espanha. Filipe II travou duas batalhas em solo português contra Antônio, outro sucessor ao trono português. Contudo, o rei da Espanha possuía o privilégio entre grandes comerciantes e nobres portugueses que o apoiaram contra Antônio, sagrando-se vitorioso, assumindo a coroa de Portugal e unificando os reinos da Península Ibérica. Nesse momento, Portugal e Espanha estavam unificados por uma só coroa. Filipe II ficou responsável por administrar não somente Portugal, mas também as colônias que pertenciam ao reino português. Por isso, Filipe II decidiu manter os cargos públicos e administrativos nas mãos daqueles que já os exerciam, demonstrando que seu intuito enquanto rei de Portugal e Espanha não era dividir ainda mais os países, mas sim evitar problemas e insatisfações por parte da população portuguesa que vivia na metrópole e nas colônias, ou seja, manteve a autonomia portuguesa na tomada das decisões tanto da colônia quanto da metrópole. Com a tomada de poder de Portugal e suas colônias por Filipe II, a Espanha passava a dominar territórios em todos os continentes. Além disso, outras três mudanças importantes foram feitas: a ampliação do poder do provedor-mor, que cuidava das finanças na colônia para melhorar a arrecadação de impostos, a criação do Tribunal da Relação de Salvador, para melhorar o sistema judiciário, e a criação do Estado de Maranhão, com sede em São Luís, para melhor defender a região de invasores. Entretanto, Filipe II também fez concessões aos nobres e negociantes portugueses em busca de apoio e estabilização da política na União Ibérica.
Dessa maneira, também se comprometeu em preservar a estrutura da administração portuguesa, fazendo alterações apenas quando necessárias. A manutenção do exclusivismo comercial entre Portugal e suas colônias e a preservação de leis, costumes e da língua portuguesa nos territórios que formavam Portugal pelo juramento de Tomar. Com essas medidas, Filipe II buscou adequar a administração aos seus costumes, ao mesmo tempo que preservou algumas das características da governabilidade portuguesa em busca de estabilidade política interna. Outro grande acontecimento foram as invasões holandesas na costa do Nordeste brasileiro. Se aproveitando da frágil situação política de Portugal, exploradores holandeses ocuparam a capitania de Pernambuco em 1630. Entre os motivos que levaram os holandeses a invadir as terras brasileiras estavam o fato da Holanda ter se lançado tardiamente ao mar e reivindicar porções de terra para si, ter investido dinheiro em algumas capitanias brasileiras e terem visto seu investimento fracassar devido à União Ibérica e controlar as rotas comerciais e o mercado de açúcar, que na época era o responsável direto pelos maiores lucros da coroa portuguesa. Após muitas lutas contra os próprios colonos brasileiros que resistiram à invasão holandesa, a ocupação se encerrou em 1644. Com os prejuízos causados pelos holandeses, comerciantes, nobres e parte da elite portuguesa, tanto na metrópole quanto na colônia, demonstraram muita insatisfação com a união das coroas e o governo da Espanha. Tal fato se agravava pelo fato de Filipe III e Filipe IV, sucessores do rei espanhol no momento da união, serem menos hábeis politicamente do que Filipe II. Essa tensão política foi agravada com a invasão de holandeses, franceses e ingleses no território africano, tomando áreas que eram dominadas por Portugal. A partir de então, esses portugueses buscaram a separação das coroas num ato histórico que ficou conhecido como a Restauração Portuguesa, aclamando Dom João, Duque de Bragança, como novo rei de Portugal. Em 1640, ele assumiu o trono sob o nome de Dom João IV. Agora, queridos, vocês podem fazer novamente a leitura do capítulo para poder fazer os exercícios da página 259, 260, 261, 262 e 263. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.